Não há outra forma de começar o vídeo de hoje que não seja mostrando uma denúncia gravíssima feita por um ex-integrante do governo dos Estados Unidos sobre uma suposta interferência da USAID, uma agência do governo norte-americano, nas eleições brasileiras e no sufocamento da liberdade de expressão durante o governo de Joe Biden. A título de contextualização, a USAID é a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional e, teoricamente, tem o objetivo de prestar ajuda humanitária através do alívio à pobreza e à fome, do tratamento de doenças e também de medidas relacionadas a catástrofes naturais. Só que apesar da nobreza dos seus objetivos na teoria, o que foi feito na prática pela USAID tem gerado grande repercussão nos últimos dias após algumas ações tomadas pelo governo Trump. Nessa semana, a porta-voz do presidente Donald Trump afirmou que a agência havia desperdiçado 1,64 milhão de dólares em iniciativas de diversidade no exterior. O governo Trump aponta que a destinação desses recursos foi para financiar a cultura woke. No contexto das investigações que estão sendo feitas, o governo Trump colocou 2 chefes da USAID em licença e o site da agência saiu do ar. No entanto, é preciso deixar muito claro que, ao contrário do que parte da imprensa está dizendo, Trump não está querendo cortar as ajudas humanitárias feitas pelos Estados Unidos. Ele afirmou explicitamente nessa segunda que a USAID é um bom conceito, mas tem lunáticos radicais de esquerda em sua estrutura. O objetivo, portanto, não é cortar a ajuda humanitária, é cortar apenas o financiamento de pautas ligadas à diversidade ou à cultura woke. Se isso é certo ou errado, aí é uma questão de opinião de cada um. Enfim, o fato é que, em meio a toda essa polêmica que está acontecendo nos Estados Unidos, um ex-integrante do governo norte-americano, Mike Pence, que foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado dos Estados Unidos no primeiro governo Trump, ao participar de um programa ao vivo na tarde de ontem, fez uma denúncia gravíssima sobre uma suposta interferência dessa USAID no Brasil durante o governo Biden. Olha só. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Toda a denúncia precisa ser apurada para ter consistência, é claro. E é preciso ter ciência de que Mike Pence trabalhou no primeiro governo de Donald Trump. Ele tem um posicionamento político que o coloca como suspeito para falar sobre esse assunto. Só que há fatos que já são de conhecimento público que fazem com que essa história faça sentido. Como, por exemplo, as doações recebidas por militantes como o Felipe Neto e o Sleeping Giants Brasil do governo dos Estados Unidos durante a gestão de Joe Biden. As doações na casa das centenas de milhares de reais foram feitas para apoiar projetos que supostamente atuavam no combate à desinformação e ao discurso de ódio. Bom, de qualquer forma, a denúncia feita por Mike Pence muito provavelmente será tratada como fake news aqui no Brasil e não será investigada. Afinal, aqueles que deveriam apurar esses fatos são justamente aqueles que são acusados de aplicar censuras ilegais. Agora, por falar em censura, sufocamento da liberdade de expressão e regulação das redes sociais, o próximo material que eu tenho para mostrar tem tudo a ver com isso. Enquanto um ex-integrante do governo dos Estados Unidos denunciou a suposta interferência da USAID nas eleições aqui no Brasil através do financiamento à censura, aqui no Brasil, a pseudojornalista Daniela Lima, da Globo News, usou da velha manipulação para tentar induzir os espectadores
espectadores ao entendimento mais conveniente possível para a militância de esquerda. Nessa terça-feira, ela apresentou com exclusividade uma pesquisa feita pela Nexus. E aqui eu abro um parêntese para lembrar que no vídeo de ontem mesmo eu mostrei o caso de uma outra pesquisa da Quaest e eu mostrei os diversos pontos que provam que os seus dados eram completamente tendenciosos. Aquele foi um caso específico, mas de maneira geral, quem me conhece sabe que eu não confio muito nesse tipo de pesquisa. Só que para esse vídeo aqui, eu nem vou entrar no mérito dessa questão. Eu vou fazer de conta que todos os dados apresentados têm credibilidade, porque o foco aqui está na manipulação feita por Daniela Lima especificamente. Olha só, ela já introduz o assunto afirmando que a maioria da população brasileira apoia a regulação das redes sociais. O brasileiro, majoritariamente, apoia a regulação das redes sociais, porque vê nisso um instrumento importante para coibir crime. Agora, tem um argumento que racha no meio esse público. Pois é, ela afirmou isso convictamente. Mas agora vamos dar uma olhada no que os números da pesquisa mostram. Vamos mostrar para vocês aqui, então, o detalhamento da pesquisa Nexus com exclusividade aqui no Conexão Globo News. A pergunta mãe é essa: você apoia a regulação das redes sociais? Mais da metade, 60% diz que sim. Só 29% diz que não. 5% não consegue informar a posição, nem contra nem a favor, e 7% dizem que não sabem. Ela diz que 60% dos entrevistados apoiam a regulação, que seria a maioria. Só que tem um detalhe muito importante dentro dessa resposta, que na verdade é crucial para entender o verdadeiro posicionamento dessas pessoas. Repare que fica muito claro na tela que desses 60% que responderam que sim, 50% deles, ou seja, metade, responderam que apoiam somente se não limitar a liberdade de expressão. E aqui é preciso trazer para o contexto geral do que está acontecendo hoje no Brasil. Os projetos que já foram produzidos até então na tentativa de fazer essa regulação limitam, e muito, a liberdade de expressão. Portanto, 50% desses 60% que responderam que sim, que corresponde a 30% do total de entrevistados, não apoia a regulação das redes sociais da forma como está sendo proposto hoje no Brasil. Esses 30%, somados aos 29% que responderam diretamente que não, resultam em 59% dos entrevistados, ou seja, a maioria que não apoiam a regulação da forma como está sendo proposta no Brasil hoje ou que simplesmente não apoiam qualquer tipo de regulação. Portanto, mesmo que esses dados tivessem total credibilidade para dizer que representam a visão da população brasileira, Daniela Lima tentou manipular de forma escancarada aquilo que os dados realmente dizem sobre a opinião do público para induzir ao entendimento de que a maioria concorda com a visão dela sobre o assunto. Só que a manipulação ainda não acabou, porque essa pesquisa trazia ainda algumas perguntas mais específicas sobre a checagem de fatos. A pergunta: a checagem de fatos nas redes sociais ela é importante? 73% dizem que sim. As pessoas depois são perguntadas, né? Mas a checagem deve ser feita pelos próprios usuários? 65% dizem que sim. 25% falam não. Ok, 73% dos entrevistados consideram importante a checagem de fatos nas redes sociais, mas quase o mesmo número de pessoas acredita que a checagem deve ser feita pelos próprios usuários. O que é essa checagem feita pelos usuários? A forma mais conhecida disso é o sistema de notas da comunidade existente na rede social X, o antigo Twitter, onde os próprios usuários, que atendem a parâmetros de credibilidade da plataforma, adicionam contexto a uma publicação que contém informações falsas ou distorcidas. Esse mesmo sistema de notas da comunidade é o que a Meta anunciou que pretende implantar nas suas redes sociais, que são o Instagram e o Facebook principalmente, substituindo os checadores de fatos. Esse anúncio da Meta causou um alvoroço aqui no Brasil e levou a uma movimentação conjunta do governo e da imprensa militante, inclusive desse pessoal da própria Globo News, para atacar essas medidas. Portanto, o que o resultado dessas perguntas específicas da pesquisa mostra é que a maioria dos entrevistados defende esse modelo de checagem, que não remove publicações, não censura usuários, apenas apresenta o contexto verdadeiro, e que é justamente o modelo que tem sido atacado por Daniela Lima e pelos seus colegas militantes. Só que, para esse caso, na impossibilidade de manipular uma informação que estava ali explicitamente escrita na tela, Daniela Lima tentou então descredibilizar a
a opinião dos entrevistados. O Brasil é um dos países onde as pessoas menos sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Então vamos deixar aqui a checagem sendo feita pelos próprios usuários. Bom, já falei isso várias vezes e volto a repetir. Isso aqui não é jornalismo. Isso aqui é falta de caráter. Um grande abraço e até a próxima.